Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Plasmetal Talk. Hoje vamos falar sobre um dos setores mais importantes do nosso Brasil, a indústria de alimentos, um dos segmentos que representa mais de 10% do PIB nacional e responde por cerca de 25% das exportações, gerando aí milhões de empregos diretos e indiretos e está presente todos os dias na mesa de cada brasileiro, garantindo alimentação, renda e desenvolvimento econômico. Mas além dos números que existem, ainda são mais relevantes as relações de confiança, parcerias estratégicas. E aqui no Plasmetal Talk nós temos mostrado e falado sobre inovação, qualidade e responsabilidade. Há décadas a Plasmetal constrói sua história com base de tecnologia de ponta, referência acima de tudo e parcerias que fazem a diferença. Eu sou a Aline Dilkin e aqui comigo está o CEO da Plasmetal, o diretor executivo Orly Bernardes. Seja bem-vindo, vai ser uma honra compartilhar mais um Plasmetal Talk contigo. Prazer estar aqui novamente, Aline. No episódio de hoje, vamos conhecer como a Apt e a Plasmetal trabalham juntas, desenvolvendo soluções práticas e deixando as suas marcas na indústria brasileira. Esse é o grande show da Plasmetal. E quando falamos em parcerias, não estamos falando apenas de máquinas, mas de pessoas e de visão de futuro e confiança mútua. A Apt Alimentos é um exemplo disso. É uma empresa que nasceu em Chapecó, Santa Catarina, cresceu para o Brasil inteiro e hoje leva alimentos para milhares de famílias todos os meses. Nós temos a alegria de receber aqui hoje, no Plasmetal Talk, um dos sócios fundadores da Apt Alimentos, também diretor-geral da Apt, senhor Gelson Dalla Costa. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com meu amigo Orly. Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria de convidar a vocês para assistir um tour que realizamos na Apt Alimentos. Nesse tour, você acompanha não só a trajetória da Apt Alimentos, mas também as máquinas da Plasmetal em funcionamento. Em 1985, em Chapecó, nascia a Pitu Alimentos, que mais tarde se tornaria a Apt Alimentos. Em 2007, uma nova fábrica era inaugurada em Arara, São Paulo, ampliando a capacidade produtiva da empresa. Hoje, a Apt conta com mais de 720 colaboradores, 200 representantes comerciais e uma estrutura de 40 mil metros quadrados, produzindo 10 mil toneladas por mês. 4 décadas de história que combinam tradição, qualidade e inovação. E ao longo dessa trajetória, a Plasmetal esteve presente, oferecendo soluções estratégicas por meio de suas máquinas, ajudando a Apt a automatizar processos, aumentar a produtividade e fortalecer sua posição no setor de alimentos. Gelson, obrigada por ter aceito o nosso convite. O Orly sempre nos fala aqui no Plasmetal Talk que as parcerias da Plasmetal são parcerias sólidas, né, senhor Orly, que fazem toda a diferença. E esse é um exemplo claro, né, Orly? Sim. O caso claro da Apt é exatamente isso. É uma parceria de soluções com sucesso. Uma necessidade que o cliente tinha, uma solução que a Plasmetal podia oferecer. Porém, muito mais ligado no que poderia trazer ao nosso cliente, que a Plasmetal não trabalha somente com a tecnologia para ela, e sim o que ela vai poder proporcionar, seja lucratividade, seja mão de obra, seja uma série de coisas que o nosso cliente vai ganhar no final. E é o caso específico da Apt. Seu Gelson, seja muito bem-vindo. Já falamos aqui no nosso programa um pouquinho da história da Apt e temos orgulho em dizer que a Plasmetal e a Apt andam juntas desde 2018. Hoje, com mais de 80% da linha final da Apt é composta por máquinas da empresa Plasmetal. E olhando para trás, qual foi o momento em que o senhor percebeu que a escolha não era apenas uma escolha técnica, mas também uma estratégia para o futuro da Apt?
Bem, eu digo que é um conjunto de coisas, porque, primeiro, eu e o Orly somos amigos há mais de 40 anos. Na época, eu era funcionário da Aurora, como ele, e depois de um tempo, cada um buscou a vida dele. Então, nós fundamos a APT e eu li a Plasmetal. E as coisas foram andando. Nós soubemos que hoje a nossa região ela tem falta de mão de obra. E pelo relacionamento e contato que eu tinha com o Orly, nós pedimos para que, junto com o Edilson e a parte técnica da Plasmetal, se começasse a discutir o que poderia se fazer para se melhorar a eficiência de processo e que se pudesse também reduzir mão de obra. Foi ali que nasceram alguns projetos muito importantes e que a Plasmetal, com muito estudo, muita visita na APT, avaliando o seu processo produtivo, começou a apresentar soluções. Essas soluções elas vieram acontecendo e hoje a nossa unidade de Chapecó ela tem muita automação desenvolvida pela Plasmetal. E eu confesso que o resultado disso é mútuo, entendeu? Tanto para a Plasmetal, porque através da APT também empresas nacionais com semelhança de tipos de produto fez com que o nosso relacionamento, a equipe técnica da Plasmetal discutindo e apresentando projetos de solução, se multiplicou projetos para o Brasil afora. Então, a gente está muito feliz por isso. Lembrando que o Gelson fez um comentário da gente se conhecer, e eu costumo brincar muito com isso, que a responsabilidade aumenta muito, né? Então, para os meus colaboradores, na época a gente estava firme no projeto, para entregar o projeto e dizer: o Gelson é meu amigo, tem que funcionar. Porque a primeira visão que a gente tem sempre num projeto, é lógico que a gente brinca, porque geralmente a gente se conhece há muitos anos, mas qualquer projeto que se trabalhe hoje, o ideal é você nunca trazer transtorno para quem está adquirindo. Trabalho, incômodo, máquinas não funcionando, máquinas não rendendo o que é o necessário, não atingindo a produção que precisa, sabe? É transtorno para quem te comprou. Então, você imagine, a gente faz isso, né? As soluções. Você imagine eu entregando para a APT diversas linhas, como foi entregue ali, gigantes, né? E ter que fazer o resultado, tem que atingir produção, tem que fazer todo o processo, e a responsabilidade maior da gente se conhecer ainda, né? Com certeza. Em alguns momentos, assim, dentro da APT, desconfiança não existia nenhuma, mas os projetos eram discutidos, analisados, vai, volta, discute, apresenta. E o que eu sempre tranquilizava? Eu dizia assim: pessoal, eu conheço o Orly há muito tempo, ele é perfeccionista, característica dele essa, e podem ficar tranquilo que aquilo que nós imaginamos de como vai funcionar o projeto depois de instalado, eu não tenho dúvida que vai ser assim. Porque o Orly é a característica dele. Ele gosta, ele não deixa a Plasmetal, ela não deixa coisas pela metade, entendeu? É uma questão de responsabilidade, é uma questão de princípio, né? Então, tudo isso... É importante até salientar, né, que a gente bateu de frente com gente grande na época, né? Com certeza. Não foi assim, tipo, a Plasmetal veio e vai lá e vende para a APT, né? Nós tínhamos concorrência de fornecedores tradicionais no mercado nacional e internacional, teve discussão de preço, e teve muito realmente a questão que eu agradeço até hoje sempre, que foi a questão do santo de casa não faz milagre, né? Porque para muitos, e em muitos lugares, a gente ainda passa por isso hoje. Em Chapecó mesmo, que a gente é chapecoense, é daqui, criado e tal. A gente ainda passa por isso, tipo, a empresa de Chapecó, aquela coisa vai fazer o quê e tal, né? Entendeu? Então, houve também muito isso, às vezes até no própria discussão do projeto, mas a Plasmetal vai fazer isso, sabe? Existia muito também. Queira ou não, sempre acaba acontecendo isso. E foi muito uma questão de confiança, é lógico, né? E confiança da gente que ia conseguir, e muita confiança da própria APT em acreditar nisso, né? E deixar de pegar de uma italiana, de uma empresa americana e aceitar os nossos equipamentos ali dentro, e graças a Deus está funcionando tudo muito bem.
A gente está muito feliz, porque eu confesso que o bom projeto é aquele que, depois de instalado, ele fica imperceptível. Então, hoje, lá dentro da Apt, o que acontece? São projetos que estão funcionando. Por que eles são imperceptíveis? Porque eles não incomodam. Você coloca funcionar, uma que outra vez precisa trocar uma pequena peça, vai lá, para um minuto, troca, segue. Quer dizer, são máquinas eficientes. Era exatamente... E isso nos deu assim, uma tranquilidade. Hoje, né, Orly, nós podemos falar, o projeto que a Apt tem de gelatina, certamente é o mais moderno do Brasil. Certeza absoluta. Entendeu? Inclusive, também salientar, já tu não sabe disso, mas eu vou te falar. Quando a Plasmetal desenvolve um projeto específico para linhas de produção, seja bateria, seja colocar panelas de pressão, Sim. Você sabe que são projetos total diferentes, entendeu? Como foi o caso da Apt, nós mesmos levamos um tempo, você não percebeu isso, para ir no concorrente teu. Sim. A gente tem um projeto pronto hoje para gelatina, tem projeto pronto para mistura para bolo, para sobremesa e etc, que é linha depois do invase, né, até o final, até a paletização completa e funcionando muito bem. A gente gosta sempre de dar um tempo para tudo isso, por quê? Porque a gente acompanha também a nossa produção ali dentro da tua empresa e, ao mesmo tempo, a gente dá um tempo para o cliente sair na frente. Com certeza. Eu acho que é difícil uma empresa, né, tipo uma empresa americana, uma empresa que é um fornecedor, ele não vai pensar nisso. Não. E a gente pensa, se tu for falar com os meus colaboradores hoje, eles não. A partir de tal momento a gente vai sair para oferecer disponibilizar automação na gelatina, por exemplo. Entendi. Mas ainda não chegou, para você ter uma ideia, já faz anos. Faz anos. Prova de fidelidade. Isso é importante. É importante, verdade. porque você está na frente, né? O cliente está na frente. E era uma das perguntas, inclusive, que viria agora na sequência, era para nós falarmos sobre os benefícios, né, Seu Gelson, que o senhor percebeu na produção, tendo as soluções da Plasmetal, né, principalmente nos trazendo qual é uma solução mais específica, assim, que facilitou o dia a dia, a rotina lá da fábrica. Vocês imaginam assim, olha o que passa na minha cabeça. Quando a Apt lançou gelatina, a primeira produção de gelatina, nós colava manualmente a caixinha e nós passava ela numa calha e quando ela chegava no final, a cola estava seca. Veja a situação. Aí depois nós adquirimos uma encartuchadora da Fabrima, né? Uma Vertupac, que você colocava todo o sachê manualmente dentro da caixinha, a máquina colava, no final você montava a caixa. Aí, a etapa seguinte, nós trouxemos um processo de invase e de encartuchamento automático italiano, mas vocês imaginam que saíam 400 unidades de gelatina por minuto. Quantas pessoas no fim da linha a Apt precisava para poder receber essas caixinhas, colocar dentro de uma caixa com 36 unidades, passar a fita e aí paletizar. Aí, pela amizade que a gente tinha com o Lee, a gente começou a conversar sobre isso. Ele começou a levar os profissionais da Plasmetal na Apt, junto com os nossos profissionais, liderados pelo Edilson, e nasceu esse projeto, sabe? Então, ele é um projeto encantador. Ele é um projeto encantador e a gente tem muito orgulho com isso. Nessa linha, por exemplo, e nas outras, é que todo o processo de produção é feito, o que foi citado por ele agora, sem ninguém pôr a mão. Não existe mais o conceito de pessoas pegando, é só o pallet no final. Pessoas acompanhando a produção, que é normal, e, né, uma ou duas pessoas acompanhando, colocando, alimentando com cola, alimentando com caixas de papelão que precisa, com cartuchos e tal. Exatamente. Mas ninguém mais, não existe pessoas lá fazendo esse trabalho. Então isso é muito importante também, saber essa tranquilidade, né? Com certeza.
Que era o objetivo nosso. O objetivo nosso era deixar a sala limpa. Exatamente. Certo. E hoje o que acontece? Felizmente a marca Apt é uma marca nacional, nós atuamos no Brasil todo e nós disputamos a prateleira do supermercado com grandes multinacionais. E você precisa ter, além de padrão de qualidade de matéria-prima, de produto para fabricar produto, você ter processos compatíveis com tudo isso, para que você possa chegar lá na ponta de forma mais competitiva. Então, hoje é um propósito que a Apt tem. Todos os projetos que a automação do fim da linha, ela se paga em menos de 2 anos, a gente faz. Entendeu? Porque esse é o entendimento, nossos propósitos são de continuar crescendo bastante e, através disso, gerar para aquele consumidor que chega no supermercado, opte em comprar nossa marca. Lembrando que quando entra um payback, né, de produção, que é o que o Gelson acabou de falar, que ver quanto tempo ele pode pagar o projeto investido, da mesma forma, nós, do outro lado, temos que entrar com um preço reduzido, com uma tecnologia de primeira, não resta a menor dúvida, mas tentar fazer um projeto da melhor forma possível, que ele custe barato, para que o cliente, que eu falei no início, se torne competitivo. A partir do momento que ele consiga investir nesses equipamentos, nessa automação total que ele tem de linha, entendeu? Reduzindo algum custo dele. A mão de obra, a gente fala de mão de obra, ninguém aqui é contra a mão de obra. Sim. É que não tem. O pessoal já não está mais submetendo a ficar dentro de um frigorífico, ficar dentro de uma planta que nem a tua, trabalhando nessas coisas. Então, eles não querem mais isso. Então, a gente não tem. Mas, no final, ele consegue se tornar competitivo no mercado. Por quê? Porque ele consegue reduzir esse custo automatizando o processo. Produzindo bastante com um custo mais baixo. Isso, exatamente. Exato. Alta produção. Muito bem. Se fosse comparar em números, né, do ano lá do passado, antes do maquinário da Plasmetal entrar na empresa, é possível trazer em porcentagem esses números? Assim? Hoje, o que nós produzimos de gelatina, eu teria que ter 60 funcionários a mais, com certeza, para produzir. Só nessa categoria. E nós temos que falar também, por exemplo, o processo de mistura para bolo. Entendeu? O bolo, propriamente dito, refresco. Agora, veja só, nós instalamos um processo de mistura para bolo, uma automação, que ele já me permitia anexar mais 2 envasadoras, 2 embaladoras de mistura para bolo, que foram compradas, vão ser instaladas em janeiro, que vão se agregar num projeto que já está preparado para que a Plasmetal fez a automação da linha. Então, ou seja, o projeto de mistura para bolo que está funcionando, nós vamos agregar mais 2 embaladoras que vão gerar 104 unidades de mistura para bolo por minuto e que o processo já está contemplado. Então, já se olhou para aquele momento e para o que futuro poderia vir. Entende? Então, também é um processo... Essa automatização, né, senhor Gelson, eu acredito que reduz a mão de obra, mas também o desperdício, né? Desperdício melhora a eficiência e, mais uma vez, nós queremos gerar cada dia mais emprego, mas nós queremos gerar mais emprego com o crescimento da empresa, não com mais gente num processo que tem caminhos de automação. Citando um exemplo chucro, mas interessante de falar, é que, por exemplo, a máquina, ela não para. Ela para só se der um problema mecânico. Nós sabemos disso, que o ser humano, o funcionário, ele precisa ir no banheiro. Ele para se movimentar, é produção. Por incrível que pareça, isso influencia muito no final do dia de uma produção. Então, uma máquina trabalhando, ela vai produzir. Né? Então, também são pontos muito fundamentais e que tem que fazer o cálculo no final do dia. Né? Com certeza. Apt Hoje, agora... assim, o Brasil já tem um custo Brasil elevado demais. Entendeu? O nosso custo Brasil, ele assim, a burocracia, a tributação, ele já é um empecilho de competição. O nosso consumidor brasileiro já paga caro para um produto que consome por tudo aquilo que tem atrás. Então, se você automatiza o processo, é uma forma de você gerar um certo equilíbrio para isso, para que o produto consiga chegar lá na prateleira num preço mais acessível
para que o consumidor possa adquirir. Em maior volume, inclusive, né? Seguindo essa linha de pensamento e pensando, refletindo sobre o consumidor final lá da prateleira, nós estamos falando aqui de duas trajetórias, de duas empresas que se uniram e que estão trazendo soluções, pensando justamente, né, lá no consumidor final. 40 anos de Apt Alimentos, quase 30 anos de empresa Plasmetal. O que o fornecedor, o que o cliente final, né, quem compra mesmo, pode encontrar? Refletem aí, pensem aí, quando essas duas marcas, o que a gente pode dizer para esse consumidor final quando essas duas marcas, Plasmetal e Apt Alimentos, se encontram? Bem, falando de matéria-prima da Apt, qual é o conceito que a Apt tem sobre produto? Para você ter um produto final de qualidade, você tem que ter matéria-prima de qualidade. Então, o conceito é o seguinte: não pode entrar matéria-prima em formulação que não tenha alta qualidade. Então, esse é um princípio que a Apt utilizou desde a sua fundação. Eu não abro mão dentro da Apt de matérias-primas de qualidade. Matéria-prima de qualidade gera produto final de qualidade. Quando você alia produtos de qualidade, matéria-prima de qualidade, embalagem de qualidade com os nossos fornecedores e processos produtivos eficientes, que aí entrou a Plasmetal, você fecha o ciclo desejado de qualquer empresário, né, Orly? Uhum. E é isso que a gente buscou fazer, entendeu? É isso que a gente buscou fazer, e algumas vezes a gente discute isso lá dentro da empresa, porque a gente diz assim, pô, algo que nasceu do nada, muito pequeno, e que hoje cresceu bastante, como é a Plasmetal, uma empresa que iniciou lá pequena e hoje é uma grande companhia. Uma Apt iniciou uma pequena empresa, hoje é uma grande companhia. Sinal que nós, orgulhosamente, né, Orly, fomos eficientes nas nossas decisões. Isso orgulha muito a gente, entendeu? Tanto empresarialmente como a sociedade, entendeu? Porque a gente... Tem a parte social também. Você fica feliz, né? você... eu vou aqui dizer o seguinte, a Apt pagou, no ano de 2024, 90 milhões de impostos. Entendeu? Olha o que isso representa de contribuição para um país tão grande como é o nosso. Então, e certamente uma Plasmetal, milhões de reais também. Então, tudo isso. Eu acredito que aquilo que se fez, né, Orly, orgulhosamente se fez bem feito. Exato. E que hoje nos gera fruto, dividendos e satisfação das pessoas, do trabalhador que trabalha com a gente. Você imagina o orgulho que tem os profissionais que atuam com o Orly, que foram lá, ficavam olhando o processo, eu me lembro, eles ficavam na frente dos projetos, olhando, o que eu vou fazer para melhorar isso? Então, eu tenho certeza que os teus engenheiros, né, Orly, tem uma satisfação muito grande, porque quando ele encontra um produto lá da Apt no supermercado, ele diz, eu ajudei a criar soluções para o projeto ou para este produto estar aqui melhor exposto no supermercado. Era isso que eu ia dizer, inclusive, respondendo a mesma pergunta, né? A gente que trabalha com diversos tipos de projetos, né? Então, ao mesmo tempo, nós estamos falando aqui de gelatina, mistura para bolos, refresco e etc. Tem outros projetos grandes e pequenos que a gente faz também, e que sim, você chega nos locais e você se depara com o produto final que passou pelos teus equipamentos. Então, a nossa visão, e isso está muito claro para a gente, o Gelson acabou de falar sobre o produto, qualidade do produto dele, o que ele põe de produto, porque a gente sabe que tem de tudo hoje no mercado, em qualquer tipo de produção. Você pode trabalhar com um produto de primeira linha, como você pode trabalhar com um produto total diferente e querendo competir no mercado, ou querendo entrar com preço igual com produtos ruins. A nossa função, sempre, todas as pessoas que trabalham comigo sabem, vai lá, olha o que ele está fazendo, que era isso que a gente fazia e faz também até hoje, veja o produto dele, entendeu? E faça de tudo, para fazer o melhor projeto e jamais interferir no produto dele. Você não pode interferir.
Você não pode correr o risco de fazer o melhor equipamento, com a melhor produção possível, né, com redução de uma série de coisas, e esse meu equipamento acabar danificando, fazendo alguma coisa no produto dele, no produto do cliente. Então, o nosso maior cuidado hoje, sim, a gente vai nos mercados, a gente se orgulha, a gente sempre comenta, não tem como não comentar sobre isso, sobre aquilo, sempre fala, olha aqui, tal, passa, não sei o quê. E tal, as pessoas ficam assim, entendeu? Mas, assim, a nossa função realmente é não interferir nesse produto final, acabado, do jeito certo tem que ser, mas sem interferir em alguma coisa que possa, de repente, dar algum problema no produto do cliente. Oli, a Plasmetal, né, nessa questão de parceria, e aqui nós estamos falando da amizade, né, antiga de vocês, mas é algo que vai muito além de contrato também, né? Muito mais. Acho que ela total já passou, no nosso caso principalmente, né, a responsabilidade, primeiro a confiança, que era, eu sei que o Gelson deve ter enfrentado lá problemas para poder entrar, digamos, aceitar a Plasmetal, fazer os projetos. Não foi só fazer, a gente é amigo, vai lá e faz. Já tinha falado isso no início. E eu sabia disso o tempo todo. Mas sim, eu queria atender ele, é normal. Não é porque porque eu jamais ia querer dar problemas, mas pode acontecer, a gente sabe disso. Então, eu acho que o ponto fundamental realmente é a confiança, né? É confiar que não ia estar desatendido e que a gente ia dar um jeito. Eu até contei algumas coisas para ele que ele não sabia antes ali, mas são coisas que a gente, enquanto fornecedor, enquanto responsável por tudo, a gente tem que honrar e tem que fazer, entendeu? E fazer funcionar. E agora, para vocês rapidamente pensarem aí, então, se vocês tivessem que resumir em uma única palavra essa parceria, essa confiança que vocês colocam entre Plasmetal e Apt, qual seria essa palavra? Para mim, gratidão. Eu acho que eu vou repetir uma palavra que tu acabou de falar, hein? Confiança, né? Confiança com sucesso. Porque eu acho que graças à nossa insistência e à confiança do cliente, que é a Apt nesse caso, determinou para nós, ou, né, vai lá, porque senão não teria como, né? Gerou sucesso. Então eu vou com duas palavras, confiança e sucesso. Absoluto, inclusive, eu acho. Gelson, gratidão. Você imagina, e se iniciava conversas e hoje eu vou lá dentro da fábrica, aquilo lá funcionando de forma redondinha. Só tem que agradecer ao meu amigo ali, né? Nós que agradecemos, confiança é tudo. Oli, inovação é um termo que a gente usa muito aqui no nosso Plasmetal Tal, que a gente vê na empresa, na fábrica da Plasmetal também, né? Mas na prática aí, quais são os próximos passos que a Plasmetal enxerga para a Apt Alimento, para clientes como a Apt Alimentos também, né? Em primeiro lugar, o Gelson já está multado, nós precisamos ir para Araras, né? A gente já está aí desenvolvendo projetos que a gente sabe que ele tem a fábrica ampliando lá, e desde 2007, né? Tá lá e está crescendo bem a empresa lá. A gente já conhece a planta, já foi lá, inclusive, fazer alguns trabalhos de estudos e já vai apresentar projeto. Nesse caso, é trazer inovação também para lá ou repicar até algumas coisas que ele produza lá. No geral, Aline, como sempre eu digo, tecnologia de ponta. É procurar fornecedores de tecnologia, que nós trabalhamos com robótica, então é torcer para que os chineses, os indianos, que são 2 milhões cada um, 2 bilhões cada lado lá, é muita gente pensando, que eles estejam desenvolvendo sim tecnologia e que eles consigam chegar até nós. E com essa tecnologia, junto com o nosso arsenal de mão de obra, com nossos equipamentos, a gente consiga desenvolver soluções. Porque com essa tecnologia, com o que a gente sabe fazer, com a necessidade do cliente, é que se consegue fazer um equipamento de primeiro, um equipamento que vai funcionar e trazer soluções, trazer resultados. Isso aí. Gelson, nós comentamos aqui sobre a linha de produção da Apt, né? Para a gente ir já para o nosso encerramento aqui. Olhando esses produtos da Apt, olhando e sabendo como eles são feitos, né? Qual é o seu sentimento de chegar lá no supermercado e saber que isso saiu de dentro da tua empresa? Primeiro, eu sou um empresário muito feliz, porque... Acho que é bom lembrar dos 200 quilos, né, que você começou, né, de produto, que é do nosso tempo, que a gente fala. Você imagina assim, hoje a Apt consome
vou dar um exemplo de uma matéria-prima. Nós consumimos 200 toneladas de cacau por mês. Eu comecei a comprar 200 quilos por mês, depois comprava 200 quilos por semana de cacau, vindo de uma empresa de São Paulo, do meu amigo Otto, que tem hoje 85 anos de idade, lá de Cordeirópolis, mora lá, vizinho da Apt. Sim, sim. E daí você vê hoje consumindo 200 toneladas. Eu vou ao supermercado e me emociono, né? Primeiro porque eu venho de famílias oriundas da agricultura familiar, entendeu? Pessoas que lá do interior de Quilombo, né? E que aí daqui a pouco a gente iniciou um projeto que felizmente deu muito certo, fruto de uma sociedade boa. Eu confesso que eu tenho sócios, pessoas muito boas, muita perseverança, muito trabalho. Eu sempre falo que eu quero parar de trabalhar na véspera da morte, entendeu? São características da população da nossa região, do nosso povo, e eu carrego isso também. Eu gosto de trabalhar, gosto de empreender, olhar para frente. Nesse momento a Apt está num projeto na unidade de Araras, através de uma ampliação que nós estamos fazendo lá. Nós vamos ter o processo mais moderno de produção de achocolatado no Brasil, entendeu? É um projeto que eu sonhava há 30 anos atrás. Esse projeto ficou com 10 anos sendo estudado, e é um projeto que deve começar a funcionar em março de 2026. Entende? Então a gente se sente orgulhoso. Ou seja, mais achocolatado. Mais achocolatado. Mais 100 toneladas. Mais umas 100 toneladas de cacau. É isso aí. Entendeu? Então, muito feliz, né? Você, no sábado mesmo, né? eu estava... Tranquilidade, orgulho, né? Com certeza. Eu no sábado... tipo, olhar para trás e dizer, valeu a pena, né? Porque, com certeza, foram muitos momentos ruins também, sábado, né? Com certeza. Quantas noites sem dormir. Eu estava... Sábado, eu fui ao supermercado em Chapecó fazer uma compra. E aí, uma pessoa comprou 2 unidades de fermento e 3 pacotes de bolo. E eu estava no lado assistindo ela e o marido dela, né? E aí eu perguntei para ela: boa tarde, por que a senhora comprou esse fermento e essa mistura para bolo? Ela disse para mim: porque esse é o melhor fermento do mercado e esse é o melhor bolo. Eu agradeci ela, entendeu? E é isso mesmo. É emocionante, né? Para dar um exemplo... E você sabe que a referência, não querendo te cortar, a referência que eu sempre digo para produto sempre vai ser a mulher, né? A dona de casa, aquela que cozinha, aquela que faz o bolo. A referência para qualquer produto. Com certeza. Se tu quiser ter uma informação se esse produto vai dar certo ou não vai dar certo, fale com ela. Na gôndola, no mercado, na loja, fale com ela. É a mulher, não adianta. Ela é uma referência certíssima. Isso aí. Parabéns. Legal, né? Parabéns ouvir um negócio desse assim. Mas fiquei muito feliz. Ganhei, né? O sábado. Que show, que show. E que bom o senhor poder ter compartilhado conosco, né? Porque ouvindo e sabendo desse teu orgulho de olhar para o teu produto lá na prateleira, né? A gente percebe que a Apt Alimentos, ela ainda sonha em crescer, né? Crescer, então, sim, com certeza. E quer cada vez mais expandir o mercado. E eu acredito que para a Plasmetal isso também é um motivo de muito orgulho, né? A gente já falou. Isso é um ponto de referência nas orações do dia a dia. A gente brinca, mas é grande verdade. Eu acabei de fazer uma reunião antes, o Gelson sabe. Nós sem vendas não somos nada. Nós, sem venda de serviços, o que for, não é nada. A gente não é nada. A gente precisa vender. Entendeu? Então, eu hoje, dentro das minhas orações, e é sério isso, eu quero que o meu cliente, eu quero que né, ele vá muito bem. Porque se ele, não é ele vai muito bem e compra de mim, não, eu quero que ele vá muito bem. Porque se ele for bem,
Se ele estiver bem, se o mercado estiver auxiliando ele, ele vai crescer e vai chegar em mim. Vai comprar máquina. Entendeu? Então, quer dizer, isso faz parte do processo tranquilamente, né? Então, a gente precisa que realmente o mercado ajude. Estamos falando de crescimento aqui, né? Com certeza. E o que a gente pode esperar dessas duas empresas para daqui 10 anos? Olha, eu quero em 5 anos me dobrar de tamanho, né? Não de peso. Sim. De sucesso como empresa, né? A Plasmetal não é diferente. Ela já começou com algumas modificações e mudanças projetadas em 2024, 12/12/24, que era dobrar a produção também, né? Produção. Então, para produzir tem que vender, lembra que eu falei? Então, quer dizer, a gente fez diversas alterações e precisamos também, e ainda estamos nos ajeitando dentro de fábrica. Não adianta vender e não entregar, Sim. Precisamos entregar. Então, estamos produzindo, mas em maio desse ano, final de maio desse ano, o gráfico já mostrava que nós tínhamos produzido o dobro. Não, a quantidade de máquinas que nós tínhamos produzido durante o ano inteiro de 2024. Ou seja, está dentro da projeção tranquilo, assim, que a gente vai realmente dobrar um pouquinho mais de produção e números de equipamento, né? Esse ano. Então, esse é o primeiro objetivo. E é lógico, a partir de 10 anos, acabei de falar isso também na reunião, não tem mais volta. É só crescer, entendeu? Quer dizer, então, para crescer, nós temos que cada vez melhorar internamente, nos estruturar internamente, nos organizar internamente, que é isso que é a nossa maior busca hoje, para poder atender tranquilamente, digamos, uma app, tranquilamente outras empresas que vêm, tranquilamente quando eu digo na questão de projeto, na questão de desenvolvimento e na questão de entrega, porque tem que produzir. Certo. Gelson, ouvindo o Orly falar assim, não dá aquele alívio no coração de que a decisão lá atrás estava Com também certeza. tranquila? Com certeza. Eu não tenho dúvida que foi a decisão Conseguimos correta. manter a amizade. Exato. Né? Mais amigos ainda, né? Isso aí. Porque o projeto nos atendeu a contento, né? Como já frisei várias vezes. E eu digo assim, o Brasil é um país de oportunidade, né? Entendeu? E que uns crescem mais, outros menos. Uns são mais eficientes, outros menos. Tem os que olham para o curto prazo e os que olham para o longo prazo, mas faz parte, entendeu? Temos que ter serenidade, tranquilidade, responsabilidade, entendeu? Porque nós lideramos equipe, nós lideramos pessoas, né, Orly? Nós lideramos projeto, então a gente tem uma responsabilidade muito grande de procurar conduzir tudo isso de uma maneira que seja segura e que seja com o pé no chão para que as coisas efetivamente aconteçam. Socialmente, hoje, muitas pessoas que são total dependentes da tua empresa. Com certeza, então a gente tem a Você tem uma responsabilidade. responsabilidade grande, não é só... todo Não dia é você tem que aventura, pensar, né? Não é aventura, tem uma responsabilidade grande e tem muitas famílias dependentes disso, Exatamente. desse negócio. Ouvindo vocês dois conversar e ouvindo sobre essa história, sobre essa parceria realmente, e a gente sabe que essa parceria ela começou lá dentro da fábrica da Plasmetal, né? Onde cada detalhe, onde a tecnologia da Plasmetal saiu, foi para dentro da Apt Alimentos, né? Pensando nisso, eu gostaria de fazer um convite para vocês dois, para que, assim como nós fomos recebidos na Apt Alimentos, para que a gente possa, Sr. Gelson, passear pelos corredores da Plasmetal Orly. Que tal levar o Sr. Gelson para a gente fazer esse tour? Vai ser uma honra, um prazer para mim, com certeza. Da mesma forma, de minha parte, será um prazer conhecer a Plasmetal. Já faz um tempo que eu não ando dentro da fábrica da Plasmetal, mas tenho certeza bastante. que tem muita novidade boa aí. Então vamos lá? Vamos conhecer? Vamos Bora, lá. Então, conhecer. Bora!
E depois desse tour, desta conversa inspiradora, encerramos o Plasmetal Talk de hoje, que mostrou como as parcerias sólidas geram confiança, a confiança gera inovação e a inovação gera futuro. Eu gostaria de agradecer, senhor Gelson, por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Bem, eu que agradeço a oportunidade, agradecer a Orly, a vocês pela recepção. Eu saio daqui impressionado, eu estive na fábrica, é impressionante a evolução, o grau de tecnologia que está embarcado nos projetos da Plasmetal. Eu só tenho que dar os parabéns, desejar muito sucesso, que Deus abençoe a cada um que aqui está, os colaboradores, a Orly, sua família, e que a gente cresça e ganhe dinheiro, né, Orly? Porque tem que vir as coisas junto, né? Isso aí, faz parte, né? É o processo. Obrigada, Gelson. Obrigada, Orly, por ter compartilhado novamente mais um Plasmetal Talk. E obrigado a todos que também nos acompanharam até agora, que estão nos acompanhando, e estamos prontos para o próximo. Que venha o próximo. Fica o convite para você, cliente da Plasmetal, né, que gostaria também de estar aqui conosco, contando a sua trajetória e essa parceria de sucesso, que entre em contato conosco, que estamos lhe aguardando aqui no Plasmetal Talk, né? Muito bem, você esteve conosco, um agradecimento especial, e esse foi mais um Plasmetal Talk, parcerias que impulsionam. Até o próximo episódio. Até mais. Esse é o grande show da Plasmetal.